Após ter conversas adiantadas com a diretoria do Goiás, o técnico João Pedro Souza acerta a sua ida para a equipe do futebol árabe após oferecer um contrato 10 vezes maior, financeiramente falando, do que apresentado pelo time esmeraldino. No vídeo de hoje ele traz aqui informações a respeito dessas negociações, por quais outros motivos também não deram certo essa vinda do técnico português para o time esmeraldino, mas que ainda não está abandonada a hipótese, quais são os planos B aí também para o Goiás nessa sua busca de um treinador para essa temporada de 2022. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, todos os dias trazendo conteúdo de qualidade sobre o maior do Centro-Oeste. Eu já tinha gravado esse vídeo aqui ainda mais cedo, onde tinha explicado como que costumava jogar o João Pedro Souza, enfim, já tinha deixado inclusive minha opinião, já estava quase tudo certo para subir o vídeo para vocês, até surgir essa informação da Record lá de Portugal, também confirmada pelos meios esmeraldinos do Central Goiás e o Imprensa Verde lá no Instagram, que o Al Raed da Arábia Saudita fez uma proposta 10 vezes maior financeiramente falando pelo técnico português João Pedro Souza, que era o nome preferido da diretoria do Goiás para assumir o time esmeraldino nessa temporada de 2022. Como todos sabem, a prioridade de um técnico estrangeiro é sim o nome mais falado dentro da Serrinha nessas últimas semanas, inclusive após 50 técnicos listados, tanto sul-americanos, africanos também, como não é o caso aqui do João Pedro Souza, que nasceu em Angola. Realmente o técnico que tinha passagens pelo Boa Vista e o Famalicão era o principal nome, o preferido da diretoria do Goiás para assumir o Verdão nessa temporada de 2022. Ele que tem apenas 51 anos de idade, o Goiás não chegou a fazer uma proposta oficial para o treinador, mas as bases salariais e também o tempo de contrato estavam se apalavrados com o diretor de futebol do Goiás, o Arlen Menezes, que está lá na capital portuguesa, lá em território português, fazendo essa consulta tanto via Skype online quanto também presencialmente com algumas opções de treinadores. O técnico estava assim realmente bem próximo de acertar com o Goiás, infelizmente acabou recebendo essa proposta do Al Raed, que não é uma novidade, tá bom, galera? Quando ele estava no Boa Vista, mesmo o time enfrentando um momento muito ruim, irei falar aqui também sobre as passagens dele por outras equipes, no Boa Vista no Campeonato Português ele estava muito mal, teve uma sequência de 7 jogos sem vitórias e ele pediu para sair, tá bom? Ele não foi demitido do seu cargo, pediu para sair porque disse que recebeu uma proposta irrecusável do Al Raed da Arábia Saudita lá ainda no final do mês de novembro, ou seja, já havia esse contato da equipe árabe há alguns meses, então faz sentido ele não vir mais para o Goiás para acertar com esse novo clube, até mesmo porque quando ele deixou o Boa Vista, seu último trabalho lá no futebol português, já havia alegado essa proposta excelente do Oriente Médio, Ele que no seu último trabalho pelo Boa Vista de Portugal, acabou deixando a equipe agora no meio da temporada, na 11ª colocação, somando aí no total 16 jogos com 5 vitórias, 5 empates e também 6 derrotas. No total foram 152 dias de trabalho. Iniciou a temporada lá de 2021 no Boa Vista, ainda no mês de julho, e finalizou agora no dia 30 de novembro de 2021. Era um dos nomes aí preferidos pela diretoria esmeraldina. A tendência agora é que o Goiás procure o Nuno Santos, era das opções P, se assim podemos dizer, da diretoria esmeraldina. Já gravei um vídeo sobre o Nuno Campos, vou deixar aqui no final desse vídeo também para vocês acompanharem, onde eu falei como que ele costuma jogar, enfim, como que é a sua carreira. O João Pedro Souza, que é um técnico jovem, mas que já tem uma experiência maior do que os outros nomes procurados pela diretoria esmeraldina, porque por isso mesmo que eu fiquei tão chateado com essa sua não vinda, porque era sim o melhor nome da lista. Acho que tinha tudo para fazer um excelente trabalho no time esmeraldino. Não é o fim do mundo, dá para ir atrás de outros treinadores, alguns inclusive um pouco mais caros, que estão disponíveis no mercado. Já gravei um vídeo também sobre isso, também nesse final de semana. Vou deixar o link aqui no final do vídeo também para vocês acompanharem alguns de 5 opções de técnicos portugueses que estão disponíveis aí no mercado. Sobre o João Pedro Souza, ele começou sua carreira ainda como jogador lá nas temporadas de 87 até o final de 2003, quando se aposentou, atuou por algumas equipes tradicionais, como por exemplo o Braga, o Chaves, também o Estoril Praia, e encerrou sua carreira em 2003, já iniciando inclusive como treinador de equipes sub-16, sub-19, mais das categorias de base, ainda lá em 2006, até receber um convite do Marco Silva, aquele técnico mesmo, ex-Everton, atualmente no Fulham, lá na Inglaterra. Ele recebeu essa proposta para os dois começarem juntos
como treinadores aí de equipes profissionais. O Marco Silva sendo o técnico principal e no caso o João Pedro Souza sendo um técnico auxiliar do Marco Silva, onde eles começaram ainda lá na temporada de 2012 pelo Estoril Praia, que estava na segunda divisão do Campeonato Português, conseguiu o acesso para a primeira, inclusive fazendo uma boa campanha também nessa sua volta à elite do futebol português. O que chamou a atenção do Sporting, que o trouxe para o início da temporada de 2014, conseguindo também algum destaque, no total passando aí uma temporada, foi campeão da Copa, inclusive, lá de Portugal, realmente fazendo um bom trabalho. Eles deixaram o clube para acertar com o Olympiacos da Grécia também em 2016, quando foi campeão do campeonato grego lá na Grécia, além disso, né, despertando interesse de outras equipes. Sendo sempre aí o João Pedro Souza o técnico auxiliar do Marco Silva, que era o principal. Eles tiveram também uma experiência no futebol inglês, onde foi muito bem, né? O principal campeonato, por que não, de clubes dentro do futebol mundial, inicialmente pelo Hull City lá na temporada de 2017, que mesmo sendo rebaixado para a segunda divisão, eles pegaram um time já no meio do campeonato, conseguiu fazer uma excelente campanha, principalmente dentro de casa, onde em 9 jogos venceu aí 8 e também só teve um empate. Então, o que chamou a atenção do Watford, que já estava mais consolidado, inclusive, na Premier League, que o trouxe lá para 2017. Mesmo o trabalho sendo do Marco Silva como técnico principal, é sim de fundamental importância a gente reconhecer também o trabalho do João Pedro Souza. Do Watford conseguiu uma campanha de meio de tabela, inclusive aí foi um dos responsáveis pela contratação do Richarlison, aquele mesmo, né, da seleção brasileira, hoje no Everton, nessa contratação junto com o Watford e o Fluminense lá em 2017. 2018 assumiu o Everton da Inglaterra, onde trabalharam aí também por mais uma temporada, do início de 2018 até o final da temporada de 2019. A diretoria esperava um pouco mais do Marco Silva e da sua comissão técnica, acabaram deixando aí a equipe de Liverpool lá no final daquela competição. E a partir desse momento, o João Pedro Souza, ele começou sua carreira como técnico principal, deixando de ser o técnico auxiliar para realmente o comandante principal da equipe. Novamente surpreendendo, logo no seu primeiro ano como treinador principal, ele assumiu o Famalicão, equipe que é considerada pequena lá no futebol português, só tem aí 2 campeonatos da segunda divisão e havia passado 25 temporadas na segunda, terceira, quarta divisão, ou seja, não visitava o topo, né, do campeonato português há 25 temporadas. E logo nesse seu primeiro ano também de retorno do Famalicão à primeira divisão e dessa primeira temporada do João Pedro Souza como treinador principal, conseguiu aí uma 6ª colocação no Campeonato Português, sendo realmente fundamental para a história do Famalicão. Passou aí no total durante 580 dias, começando a temporada de 2019, terminando ela, né, fazendo essa campanha excelente de 6ª colocação, ficando até o meio da temporada de 2021, quando acabou sendo demitido. Ele comandou a equipe em 59 jogos, com 22 vitórias, 18 empates e 19 derrotas, até acertar aí com Boa Vista, também da primeira divisão portuguesa. Depois de 6 meses de deixar o Famalicão, acertou com Boa Vista também lá naquela ocasião. Passou aí mais 152 dias, mais ou menos aí 4 meses de trabalho, onde somou 16 jogos com 5 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Como eu disse, começou muito bem, mas no final teve aquela sequência muito ruim de resultados, somando aí na sua pedido de demissão. Ele não foi demitido, ele pediu para sair realmente após receber essa proposta excelente lá da Arábia, que concretiza agora no começo do ano, frustrando os planos do time esmeraldino. Um nome que, assim, como eu disse, para mim era o perfeito até o momento visto pelo Goiás nessas contratações de técnicos portugueses, mas não é o fim do mundo, né? Tem outras opções também disponíveis. Vamos ver o que o Goiás vai fazer, se vai buscar novos nomes ou se não vai atrás do Nuno Campos realmente, que era o plano B antes dessas negociações frustradas com o João Pedro Souza, ele que costumava jogar aí também no 4-3-3 ou no 4-2-3-1, ou seja, são técnicos parecidos que o Goiás vem procurando, inclusive jogando parecido também nas posições que o Goiás fez na última campanha da Série B. Quero saber sua opinião a respeito dessa negociação frustrada da diretoria do Goiás com o técnico português João Pedro Souza. O que você acha a respeito também dessa história de técnico estrangeiro? Se é melhor continuar essas buscas lá em Portugal, voltar mais atenção aqui para o futebol brasileiro ou até mesmo no futebol sul-americano? Lembrando que no final do vídeo irei deixar 2 vídeos que eu já gravei, tanto a respeito de 5 opções de técnicos portugueses, inclusive o João Pedro Souza estava nessa lista, e também sobre o Nuno Campos, que é o nome favorito nesse momento, se assim podemos dizer, para ser o plano B da diretoria do Goiás.
Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!